E aí, salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos ao terceiro vídeo dessa série, na qual estamos construindo as fundações do que vai ser um joguinho de labirinto. E até o último vídeo nós tínhamos colocado o labirinto já e essa representação simbólica do nosso personagem aqui, que mais pra frente a gente vai substituir por um bonequinho mesmo com desenho bacaninha e tal. Só que por enquanto o nosso personagem ele não está colidindo com as paredes do labirinto, né? Então nesse vídeo a gente vai resolver esse problema. Então eu já estou com o meu projeto aberto aqui e vamos ao código. Como é que a gente vai fazer para resolver essa questão da colisão? Bom, a primeira coisa que eu vou precisar aqui vai ser um array para armazenar os elementos com os quais o personagem vai colidir. Tá, ok? Se a gente pegar aqui a nossa matriz que representa o labirinto, a gente vê aqui que todos esses números 1, né, vocês lembram, eles são os blocos que vão colidir com o personagem, e os números 0 são os caminhos por onde o personagem pode passar. Então eu vou criar aqui o nosso array, aqui um var, eu vou chamar de walls, de paredes, e assim eu digo que ele é um array vazio. Então logo depois do labirinto aqui, eu vou criar uma estrutura para preencher esse array walls com elementos com os quais o personagem vai colidir. E essa estrutura ela vai ser muito similar à estrutura que a gente está usando para desenhar o labirinto. Então eu vou lá no render. Tá? Se eu tivesse preocupado com otimização de código, eu faria uma função separada, que eu vou ter reaproveitamento de código. Então eu poderia otimizar isso aqui. Mas como eu não estou preocupado com otimização do código no momento, estou preocupado em mostrar coisas de forma simples para vocês entenderem, então eu vou pegar essa estrutura aqui, na qual a gente está verificando as linhas e colunas da nossa matriz, e vou copiar. Então eu vou selecionar esse trecho aqui, tá, ok? Prestem atenção quando vocês forem reproduzir esse processo, tá? Se você estiver usando alguma ferramenta dessas que faça a identificação de abertura e fechamento de chaves, parênteses, coisa e tal, então preste atenção aqui para copiar o trecho certinho, tá? Então esses dois fora aqui, eu vou pegar, selecionar isso aqui e vou copiar cá para cima. Logo depois da declaração da nossa matriz. Não que precise necessariamente ser aqui, mas fica um lugar sugestivo, né? Então eu estou fazendo a verificação aqui. Para cada linha do meu tabuleiro, né, do meu labirinto, eu estou verificando os elementos da coluna do labirinto. Então eu estou pegando aquele elemento na linha e coluna especificada e estou armazenando aqui no tile. E estou verificando se esse tile for igual a 1, quer dizer que aquilo ali é um muro. Aí essa parte aqui dentro eu vou apagar. Tá, ok? Então se for um muro, eu vou criar uma variável que vai ser um objeto, eu vou chamar de muro, wall. E aqui eu declaro que ele vai ser um objeto. E o nosso objeto, como a gente sabe, possui atributos. Então eu vou colocar aqui um atributo que vai ser a posição dele em x. E da mesma forma que a gente fez lá atrás, na hora de desenhar, na função render, eu vou descobrir essa posição dele em x, multiplicando o tile size, né, o tamanho das células que a gente está usando, o tamanho dos bloquinhos, pela coluna, né, aqui a nossa coluna. Então, vocês lembram que a gente já tinha definido que o x ele vai variar em função das colunas e o y vai variar em função das linhas. Então aqui eu vou dar para ele também uma posição no eixo y, que da mesma forma vai ser o produto do tamanho das células, do tile size, pela linha, então row. Ele vai ter uma largura, então width, que vai ser o tile size, o tamanho da célula, e uma altura, que também vai ser o tamanho da célula, tile size. Tá, ok? Então criei aqui um objeto que vai ser um muro. Então cada um desses aqui na nossa matriz vai representar um muro dentro do meu labirinto. E agora eu vou, depois de ter criado o objeto, tá? Eu vou dar um espacinho aqui para baixo. Então, objeto criado, eu vou inserir esse objeto dentro do meu array de muros. Então, walls, repare aqui que ele está singular, tá? Wall, aqui ele está no plural. E aí o método para inserir um elemento dentro do array é o push.
né? Então eu vou inserir o que? Eu vou inserir o wall que a gente acabou de criar, esse objeto muro. Então com isso, com essa estrutura aqui, eu vou preencher o nosso array de muros com todos os elementos muro presentes dentro do nosso labirinto. Beleza? Então esse foi o primeiro passo. A gente criou o array e preencheu esse array com todos os muros do labirinto. Agora lá na atualização, onde eu estou fazendo a movimentação do personagem, assim que eu movimentar o personagem, eu tenho que fazer uma verificação para constatar se o personagem colidiu com um desses muros ou não. Então, para fazer essa verificação, eu vou ter que verificar para cada muro do labirinto se o personagem está colidindo com aquele muro ou não. Parece muita coisa, mas o computador processa isso rapidinho e a gente nem percebe. Então eu vou ter que fazer aqui uma estrutura de repetição, um for. Vou colocar para cada índice no meu array de muros, walls. Eu vou criar aqui um muro, wall, recebendo aquele que estiver no índice i, o elemento que estiver no índice i. E como eu já expliquei em outros vídeos, aqui a gente está usando a mesma variável que a gente já usou lá em cima, mas isso não dá problema, porque como essa variável aqui foi criada dentro de uma função, então o escopo dela, quer dizer, a vida útil dessa variável, a validade dela, só existe dentro da função na qual ela foi criada. Então aqui eu posso perfeitamente, aqui. Eu posso perfeitamente criar uma variável com o mesmo nome, porque ela está sendo criada dentro de outra função, então a vida dela só é válida dentro dessa função, tá? Essa variável só existe aqui dentro. É o chamado escopo da variável. Ok? Então a variável está recebendo o objeto que está referenciado pelo índice i dentro do meu array de muros. E agora então eu vou chamar uma função que eu vou criar ainda, que vai ser a blockRectangle. Ok, então block rectangle, e vou passar como parâmetro para essa função o objeto que vai ser o personagem, né? Nosso heróizinho dentro do labirinto, e o muro que foi capturado aqui do nosso array de muros e que está sendo referenciado aqui na variável wall. Tá ok? Então dessa forma aqui, a estrutura de repetição vai varrer todos os muros que estão dentro do walls, que são todos os muros do labirinto, vai pegar um muro de cada vez e vai conferir para ver se ele está colidindo com o personagem. Ou melhor dizendo ainda, se o personagem está colidindo com o muro. Então agora só falta a gente criar essa função aqui que faz a verificação. Então vamos lá. Eu vou aqui em cima. Vou criar aqui em cima depois de ter preenchido o array. Aqui, como a gente está usando uma função que tem uma nomenclatura, então não tem problema a gente colocar para cima, para baixo, não vai fazer diferença para o funcionamento do programa, não. Então, vou criar aqui uma função, nossa blockRectangle, e ela recebe por parâmetro, como a gente viu ali, dois objetos. Então, vou criar aqui, eu vou chamar de objeto A e de objeto B. Que a gente já sabe que o nome que a gente dá para a variável aqui não precisa ter nada a ver com o nome do elemento que foi passado por parâmetro na chamada da função. E como é que a gente vai fazer essa verificação da colisão? Isso aqui já está super bem explicado nos vídeos que eu tenho sobre colisão e colisão com bloqueio especificamente. Tá? Então já tem esse material bem detalhadinho, eu não vou ficar me aprofundando muito no tema não. Só vamos lembrar aqui então os passos essenciais. Eu vou criar aqui umas variáveis para armazenar a distância entre o centro dos dois objetos. Vou chamar aqui de distx, que vai armazenar a distância entre os objetos no eixo x. Então isso aqui vai receber o meu objeto A, ponto x, quer dizer, a posição da coordenada x no meu objeto A, mais a metade da largura do meu objeto A, então objeto A, ponto i sobre 2, e esse cálculozinho aqui vai me trazer o ponto exato do centro do objeto A no tabuleiro, tá ok? Então isso aqui menos o centro do objeto B, para eu saber a distância entre os dois, entre o centro desses dois objetos no eixo x.
Então eu vou passar aqui o objeto B ponto x, na coordenada dele, mais a metade da largura do objeto x. Ok? Então o valor encontrado dessa subtração aqui vai ser armazenado na distância x, na minha variável distx aqui. E reparem que isso aqui pode dar um valor tanto positivo quanto negativo, porque eu não sei a posição nem do objeto A e nem do objeto B. Então, se o objeto B estiver à direita do objeto A, então isso aqui vai me dar um valor negativo, né? Porque o objeto A ele vai estar com um valor em x menor do que o objeto B. Então, se eu vou estar subtraindo um valor maior do que o valor do qual eu estou realizando a subtração, né? No qual eu estou realizando a subtração, então o resultado disso aqui vai ser negativo. E, caso contrário, né, se o objeto B estiver à esquerda do objeto A, que é o meu personagem, eu vou ter um valor positivo aqui armazenado na variável. Okay? E isso vai fazer toda a diferença exatamente para a gente saber lá para frente se o muro está à direita ou à esquerda do nosso personagem, para a gente poder fazer o bloqueio de forma adequada. Eu vou reproduzir esse código aqui agora com relação ao eixo Y. Então, a distância em Y. Agora eu vou fazer as mesmas contas, só que tomando como referência aqui a posição do eixo Y e a altura, né? Porque o eixo Y ele vai variar em função da altura da nossa tela. Então aqui objeto B.Y, objeto B.altura.height. Beleza? Então capturei aqui a distância entre os dois objetos. Agora eu preciso saber o seguinte: o valor da soma das metades da largura e da altura dos meus objetos. Tá, ok? Então eu vou chamar aqui de SumWidth, que vai ser a soma das larguras dos objetos. Então isso aqui vai receber nosso objeto A ponto .width mais o objeto B ponto .width dividido por 2. Então eu tenho a largura do objeto A mais a largura do objeto B dividido por 2. Tá, ok? E da mesma forma, eu vou querer também a soma das alturas dos objetos. Então, vou criar uma variável SumHeight. E agora eu vou pegar a altura do objeto A mais a altura do objeto B e dividir por 2. Ok? Bom, agora eu já posso fazer a verificação para conferir se está havendo a colisão ou não. Então, qual vai ser a ideia da verificação? Eu tenho que ver se o valor absoluto da distância entre os objetos em determinado eixo, né, no eixo X e no eixo Y, se isso é menor do que a soma das larguras, ou do que a soma das alturas, de acordo com o eixo que eu estou verificando. Então, vou ver aqui. Se eu tenho que pegar o valor absoluto, tá? Porque lembra que a gente falou aqui que esse valor aqui da distância pode ser tanto positivo quanto negativo. E quando eu pego o valor absoluto, eu ignoro o sinal, se é positivo ou negativo. Eu só pego o valor mesmo daquele elemento, sempre considerando como positivo. Então, math.abs, isso aqui me retorna o valor absoluto de alguma coisa. Passando aqui a distância em x. Se isso aqui for menor do que a soma das larguras e o valor absoluto, né, math.abs, da minha distância em y for menor do que a soma das alturas, então se isso aqui for verdade, eu tive uma situação de colisão. Agora então eu preciso fazer o bloqueio do elemento A, né, do objeto A. Então para isso eu vou ter que calcular o quanto o objeto A invadiu o espaço, né, a área do objeto B, pegar esse tanto que for de invasão, vamos dizer que ele entrou, sei lá, 2 pixels para dentro do objeto B. Então eu vou pegar esses 2 pixels e vou ajustar na posição dele. Então se ele invadiu no eixo X 2 pixels para dentro do objeto B, eu vou voltar 2 pixels na posição do objeto A, para que justamente dê esse efeito de que ele está bloqueando a passagem do outro.
Então agora eu preciso calcular o quanto foi esse overlapping, que eu vou chamar, essa sobreposição entre os dois objetos. Então eu vou criar aqui uma variável, eu vou chamar de overlap no eixo x. Ela vai receber a soma das larguras menos o valor absoluto da distância, né? math.abs da distância em x. Ok? Que isso aqui vai me trazer o quanto que o elemento invadiu o espaço do outro. E a mesma coisa eu vou fazer com relação ao eixo y. Overlap y, eu vou pegar aqui a soma das alturas menos o valor da distância em y. Então, talvez você esteja se perguntando, poxa, se você está usando toda hora esse valor absoluto, né, esse método que transforma o valor aqui em positivo, então por que você já não fez isso aqui em cima? Exatamente para esse momento aqui agora, porque agora eu preciso descobrir, né, já que eu determinei que houve colisão, eu preciso saber de que lado houve essa colisão. Se foi em cima, se foi à direita, se foi à esquerda, se foi abaixo. Então, essa verificação, para isso a gente tem que saber se a distância em x e a distância em y aqui, se elas têm um valor positivo ou negativo. Porque vai ser através desse dado que eu vou identificar a posição da colisão. Então, eu vou ver aqui, se o meu overlap x, se o valor de sobreposição no eixo x for maior do que o overlap em y, isso quer dizer o quê? Que provavelmente o meu objeto ele já estava invadindo a área do outro no eixo x, quer dizer, a gente pode imaginar que um objeto já estava mais ou menos no eixo y, eles não estavam colidindo, mas no eixo x eles já estavam sobrepondo o valor ali em x, né? E agora, como houve colisão, a invasão no eixo y acabou de ocorrer. Então quer dizer que o nosso valor de sobreposição no eixo y ele é menor do que o valor de sobreposição no eixo x. E em termos práticos, isso quer dizer para a gente que a colisão aconteceu no eixo y. Quer dizer, ou o objeto bateu de cima para baixo no muro, ou ele bateu de baixo para cima no muro. Então agora eu preciso saber exatamente isso, se ele bateu de cima para baixo ou de baixo para cima. E essa informação, se a colisão foi de cima para baixo ou de baixo para cima, ela vem exatamente da verificação se a distância em y ela tem um valor positivo ou negativo. Então aqui mesmo eu já vou dizer que o objeto A, que vai ser o personagem no caso, ponto y, quer dizer as coordenadas em y desse objeto A, vai receber um ajuste justamente em função desse questionamento. Então eu vou atribuir as novas coordenadas do objeto A no eixo y em função dessa verificação. Então o objeto A ele vai receber, bom, eu preciso saber aqui, né, se a distância em y for maior que zero, e aí a gente usa aqui o nosso operador ternário, né? Isso aqui a gente já viu antes, mas sempre vale a pena lembrar. É como se fosse uma estrutura condicional aqui com apenas uma condição. Vou ver, se ele for maior que zero, se isso aqui for verdade, se a condição estabelecida aqui for verdade, eu vou estabelecer um valor aqui e esse valor vai ser atribuído à variável que está recebendo aqui. Caso contrário, se isso aqui não for verdade, se for falso, então eu vou colocar dois pontos e vou atribuir um valor aqui da falsidade da proposição aqui. Então, se for verdade, vai ser o primeiro valor, se for falso, vai ser o segundo valor. Então, se a distância em y for maior que zero, isso quer dizer que o objeto com o qual o personagem está colidindo, quer dizer, o muro, ele estava acima do nosso personagem. Então, quer dizer que o valor em y do personagem era maior do que o valor em y do muro. Então, como no Canvas a gente sabe que o eixo y ele aumenta para baixo, então quer dizer que o bloco estava acima, né, com o valor em y menor do que o do personagem, estava acima do personagem. Então eu tenho que ajustar o valor do personagem no eixo y, aumentando esse valor, né, incrementando esse valor em função da quantidade que houve ali a sobreposição do personagem, né, em função do muro. Então vamos dizer que o personagem estava subindo
ele invadiu em 2 pixels, alguma coisa bem pequena assim, o espaço do muro, então eu vou reajustar esse valor dele em y, somando esses 2 pixels de volta. Então, quer dizer que se houve essa colisão, o meu objeto A no eixo y, ele vai receber o próprio valor do objeto A no eixo y, mais o nosso overlap em y. Isso aqui vai ser a quantidade em pixels que ele invadiu o espaço do muro. Caso contrário, caso a distância em y não seja maior que 0, quer dizer que ele é negativo. Então tem que ser justamente o oposto, quer dizer que o muro estava embaixo do personagem, estava abaixo do personagem, né? Ou seja, o muro tinha um valor em y maior do que o valor em y do personagem. Então eu vou ajustar a posição dele em y, subtraindo esse overlap em y, esse espaço do qual houve a sobreposição. Ok? Então só com essa linha de comando aqui eu já ajustei o valor das coordenadas em y do nosso objeto, caso a colisão tenha sido no eixo y. Caso a colisão não tenha sido no eixo y, então else, então ela só pode ter sido no eixo x. Então eu vou usar exatamente a mesma linha de raciocínio, na verdade o mesmo código, né? Só que em função do eixo x. Então o objeto A no eixo x, eu vou verificar aqui se a distância em x é maior que 0, e caso ela seja maior do que 0, quer dizer que o muro está à esquerda do meu objeto, quer dizer, o muro possui um valor em x menor do que o do objeto, do personagem. Então, o objeto A no eixo x vai receber overlap no eixo x, e caso contrário, o nosso objeto x ele vai ser ajustado com subtração do valor da variável overlap no x. Bom, e caso isso aqui não tenha ficado muito claro, novamente torno a recomendar, assistam os vídeos sobre colisão, que lá está mais bem detalhado, eu usei uns gráficos, umas coisas lá, ficou melhor para entender. Então agora só nos cabe dar uma conferida lá no projeto para ver se isso aqui funcionou ou não. Então vamos aqui no projeto, dar um F5 para atualizar, e ó, se vocês testarem aí, já está havendo colisão. Agora o nosso personagem está literalmente preso dentro do labirinto. Ok? E agora já ficou interessante de brincar, né? Vocês já podem criar aí labirintos dos mais diversos e desafiar o pessoal a tentar sair do seu labirinto. Agora está melhorando. Mas é claro que você brincar com labirinto, quando você consegue visualizar, né, todo o labirinto de uma vez só, não tem muita graça. Então o que a gente pode fazer aqui é vir aqui no Tile Size, ok? A gente tem a variável que armazena o tamanho das nossas células, das nossas paredes do labirinto, dos nossos blocos, né? E aumentar isso aqui, por exemplo, para 64. Então se eu vier aqui no projeto, der um F5 para atualizar, né, eu dupliquei o tamanho dos tijolos do meu labirinto e isso deixou o meu labirinto muito maior. Agora eu já não tenho a visualização de todo o labirinto. Então, e se eu aumentar isso aqui para, sei lá, 96, por exemplo, que é o triplo do que a gente estava trabalhando originalmente, então o labirinto agora ficou maior ainda. Então virou realmente um mundo de jogo para eu brincar aqui o meu labirinto. E com a variação de apenas um número ali, né? Só uma alteraçãozinha em uma variável eu já consegui redimensionar todo o mundo de jogo. Só que acontece, né? Agora eu estou preso porque eu tenho todo um labirinto enorme para explorar, mas a câmera do jogo não me permite ir além desse ponto. Então no próximo vídeo a gente vai justamente pegar a técnica de movimentação da câmera, que a gente já tem um vídeo falando sobre isso, e vamos aplicar nesse projeto, para conseguir navegar pelo labirinto de forma realmente divertida, né, com a câmera acompanhando o personagem. E aí vocês vão ver que o brinquedo já vai começar a ficar bem mais interessante. Tá ok? Bom, gente, então agradeço demais pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, por favor, deixem aí nos comentários. E quem quiser entrar em contato, também o Facebook está disponível, tá ok? E então é isso. Agradeço novamente pela atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!